Carta 4. Meu querido pai, eu tive o prazer hoje não somente de ouvir notícias tuas, como também de saber do teu constante bem-estar. As mensagens de afeição paternal contidas nelas estão guardadas em meu coração. Os caros presentes do teu generoso amor, enviadas por ti com a carta, que foram seguramente enviados por tuas mãos para as minhas, pelo teu fiel servo Eleque, serão usados com todo o orgulho de uma filha. Lamento ouvir da morte do Rabino Israel, ao mesmo tempo que me regozijo de que o alto ofício que ele possuiu com tanta dignidade foi conferido a ti pelo procônsul. Embora tu possas não precisar de seus pagamentos, querido pai, tal seleção é uma prova da lisonjeira estima do governador romano da qual tu gozas. Tu não precisas temer, meu querido pai, que eu seja desviada da fé de Israel por qualquer doutrina estranha. Tomarei conselho na tua sabedoria e tomarei precauções de como me aventuro em indagações sobre o solo sagrado. Eu tenho livremente escrito a ti pelo teu conhecimento e confio que tu não olharás minhas indagações como expressões de dúvida, mas como busca pela verdade. Sei que tu és mais erudito na lei do que todos os judeus e que qualquer dificuldade que eu tiver observando as coisas aqui em Jerusalém, especialmente na adoração e cerimônias do templo, tu a tirarás de mim. Na minha última carta, a qual não chegará em tuas mãos por alguns dias ainda, eu comecei dando-te a narrativa de João, o primo de Maria, que foi ao deserto para ver e ouvir o profeta do Jordão. Eu não decidirei ou formarei por mim mesma uma opinião sobre qualquer coisa ainda, querido pai, mas somente afirmarei fatos e permitirei tua sabedoria me instruir nas verdades que possam vir delas. Uma coisa que tua carta afirma que me gratifica e me dá confiança são estas palavras. Não temas que a integridade das leis de Moisés, nem a adoração do templo, nem as predições dos profetas possam ser movidas por qualquer investigação que o homem possa fazer sobre elas. Elas são fundadas na verdade e permanecerão para sempre. A adoração de Israel não teme indagações, mas enquanto você pergunta e questiona sobre coisas sagradas, lembre-se de que elas pertencem a Deus e devem ser indagadas com grande reverência e profunda humildade. Qualquer indagação feita sobre as profecias com o olhar para buscar nelas seu dia de cumprimento são apropriadas e úteis. E como este dia mais parece ser de cumprimento do que de predição, seus estudos podem ser sugeridos e dirigidos pela sabedoria celestial, e se for assim, serão orientados para a verdadeira questão. Como estou tão distante de você, não posso julgar a respeito desse profeta, como sua primeira carta narra que ele está no deserto. Todavia, não me surpreenderia se a plenitude dos tempos indicada por Isaías estivesse próxima, pois os eventos que você enumerou parecem proclamar sua aproximação, como a negligente adoração no templo, a adoração dos ídolos no Monte Sião, a profanação do altar e o governo dos pagãos sobre o império de Davi. Vamos orar fervorosamente, minha filha, pelo cumprimento das profecias que prometem o Messias para nosso ferido povo. Vamos suplicar pelo surgimento da estrela de Jacó, o príncipe da paz, que erigirá seu trono sobre o monte Sião, e em cujo vasto domínio Israel levantará a cabeça e governará as nações. Minha oração diária, com minha face em direção a Jerusalém, é que eu possa viver para ver a esperança de Israel e com meus olhos ver o esplendor da glória de Siló. Estas suas palavras, meu querido pai, me deram coragem. Eu concordo contigo que o dia do cumprimento dos profetas está alvorecendo, e talvez esteja mais perto do que cremos. Quando eu completar a história da jornada de João ao Jordão para ouvir o profeta, tu entenderás por que eu falo com tal esperançosa confiança. E tu concordarás comigo que esse pregador de arrependimento
não é um da classe dos falsos profetas, contra cujas fantasias tua carta tão adequadamente me advertiu. Levantamos ao amanhecer, disse o primo de Maria, na continuação de sua interessante narrativa. Deixamos a estalagem e saímos da cidade pelo portão oriental, que facilmente encontramos, já que um quarto da cidade estava em movimento e indo na mesma direção. Aqui ficamos detidos pelos guardas gentios por meia hora, até que a multidão se tornou tão imensa que começaram a pisar uns nos outros e encheram toda a rua. No entanto, tivemos que esperar até que o indolente capitão do portão escolhesse ser perturbado em seu repouso matinal e se lavasse delicadamente e tomasse seu café, o que ele fez bem deliberadamente antes de permitir o portão ser aberto. Escravos somos de tais mestres. Oh, quando chegará o dia em que, como disse Isaías, e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e que seus reis sejam trazidos cativos aos nossos pés. Tendo passado o portão, meu amigo de Arimateia e eu nos separamos um pouquinho da multidão e cruzamos a planície em direção ao Jordão. A manhã estava balsâmica. O sol fazia toda a natureza feliz. O orvalho refletia uma miríade de pequenos sóis e a terra parecia regada com diamantes. Por um pequeno caminho, a estrada ficava entre campos de milho e jardins, mas logo cruzava a planície aberta, na qual havia manada de asnos selvagens, os quais levantaram suas pequenas e vivas cabeças com a nossa aproximação, nos olhando com reservada curiosidade, e então rumaram ao deserto para o sul com a velocidade de antílopes, enquanto a grande massa humana tomava seu caminho obliquamente através da planície. Nós sabíamos que o profeta deveria estar naquela direção, como provado, pois finalmente o encontramos às margens do Jordão, embaixo na descida do val, que fica em frente a Jericó, na grande estrada de caravanas para Baal e a Síria, aquela longa e cansativa estrada que tão frequentemente fora usada por nossos antepassados quando foram levados em cativeiro. A estrada que muitos reis regaram com lágrimas. Nós a contemplamos com sentimento de tristeza, orações e lágrimas para que Jeová possa retornar e visitar uma vez mais o remanescente de seu povo e não fique irado conosco eternamente. Depois de nos aproximarmos do Jordão a uma certa distância acima do val, nós observamos a multidão ouvindo o profeta de longe, ao sul de onde estávamos, à beira do deserto, cuja região é muito próxima de Jericó. Quando atravessamos as margens do curso de água, chegamos subitamente a uma coluna de pedras parcialmente submersas na água. Isto, disse meu companheiro, parando, é o Monte das 12 Pedras, que Israel estabeleceu para comemorar a passagem do Jordão. Aqui eles cruzaram em terra seca. Eu contei e não encontrei senão somente 7 ainda restantes. Que vicissitudes, refleti. Não tinha Israel passado desde que as mãos de nossos pais construíram esta coluna. Gerações de juízes e longas filas de reis, cativeiros após cativeiros, guerras, conquistas e derrotas, e sujeição, finalmente, até que não mais somos um povo, tendo um governante de fato, cujo poder é uma zombaria. Um Herodes mantendo sua autoridade sob a cortesia do monarca imperial de Roma. Ah, com o fim do reino de tal sombra de rei, o cetro se afastará para sempre de Judá. Ele acrescentou amargamente. Então Siló virá, exclamou minha prima Maria com animação. Sim, Judá deve ser rebaixada ao grau mais baixo antes que ela possa se levantar. E com o rei Siló, sua glória encherá toda a terra, respondeu João, com a esperança uma vez mais radiante em seus olhos.
Finalmente nos aproximamos da escura massa humana que tínhamos visto à distância, reunido ao redor de uma pequena eminência próxima ao rio. Sobre ela, elevados alguns côvados acima da cabeça deles, estava um homem sobre quem todos os olhos estavam fixos, e a cujas palavras todo ouvido estava atento. Sua voz clara, rica e intensa nos alcançou enquanto nos aproximávamos, antes que pudéssemos distinguir o que ele dizia. Ele era um jovem com não mais de 30 anos, com um semblante como os distintos deram a José do Egito de nossa nação, quando príncipe deles. Seu cabelo era longo e selvagemente solto até o pescoço. Ele usava um saco de pelos de camelo e seu braço direito ficava desnudo até o ombro. Sua atitude era tão livre e dominante como a de um guerreiro caucasiano, mas cada gesto era gentil e gracioso. Com toda a sua retumbante e persuasiva eloquência, havia um ar da mais profunda humildade em seu semblante, combinado com uma expressão de entusiasmo mais sagrado. As pessoas o ouviam sedentamente, pois ele falava como os profetas do passado, e principalmente suas palavras proféticas. Seu tema era o Messias. Convertete, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Ele estava dizendo quando chegamos, como que em continuação ao que tinha dito antes. Tomem as palavras e convertam-se ao Senhor. Digam-lhe, tira toda a iniquidade e receba-nos graciosamente. Eis que vem quem sarará a sua apostasia e os amará voluntariamente. Ele será para Israel como o orvalho e ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Seus galhos se espalharão e a sua beleza será como a oliveira, o seu fruto será para a cura das nações. Voltarão os que se assentarem à sua sombra e habitarão para sempre. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque fora dele não há Salvador. De quem fala o profeta essas coisas? Perguntou alguém que estava perto de mim, ao que estava ao seu lado e depois a mim, pois até agora nos colocamos tão próximos do profeta quanto possível, porque eu não queria perder uma palavra que saía dos lábios de um homem que pôde assim esvaziar as cidades e pessoas do deserto com seus habitantes. Do Messias, ouçam! Respondeu-lhe um escriba próximo, como se não agradasse de ter sua atenção interrompida pela conversa lateral. Suas palavras são claras, ouça-o! Tocai a buzina em Sião, porque o dia do Senhor vem, continuou o profeta com uma voz como a de uma trombeta de prata. Pois eis que o dia está próximo, quando removerei o cativeiro de Judá. O dia está próximo, quando o Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém. Você não é o Elias? Perguntou um em voz alta. Eu sou aquele de quem está escrito, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O dia do Senhor está próximo. Eu sou apenas o precursor que foi enviado antes para preparar o caminho do Senhor. Você não é o Messias? Perguntou uma mulher que estava perto dele e parecia adorar a fala dele. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele respondeu com a mais profunda humildade. Aquele que vem depois de mim tem a pá nas mãos, e ele limpará o chão inteiramente e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Portanto, arrependei-vos, arrependei-vos, tomem as palavras e voltem ao Senhor seu Deus. Arrependei-vos e sejam batizados para a remissão de seus pecados, pois vem o dia que queimará como um forno, e vede que não sejais consumidos. O machado está colocado na raiz da árvore. Portanto, toda a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mestre,
disse um levita, falas estas coisas a nós, que somos de Israel, ou a esses gentios e samaritanos? Porque havia não poucos soldados romanos entre a multidão, atraídos até ali por curiosidade, e também muitas pessoas de Samaria e até mesmo de Damasco. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O Senhor me pôs neste dia por coluna de ferro e parede de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E ainda assim dizes, ó Israel, não pecaste. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Arrependa-te e faça obras dignas de arrependimento, cada um de vós, porque tendes poluído a terra. E não digam, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Eu sou provocado à ira todos os dias pela vossa dureza de coração e obstinação. Corrige vossas ações. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas vós o tendes convertido em covil de ladrões. Vossos sacrifícios se tornaram uma abominação para o Senhor. Isso toca a nós que somos sacerdotes, mestres, disse um sacerdote com a fronte ruborizada. Nós não somos ladrões. Assim diz o Senhor, respondeu o jovem profeta, como se fosse o próprio Deus falando de Horebe, tanto que trememos enquanto ouvimos. Ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Como se escureceu o ouro, como se mudou o mais fino ouro. Os filhos preciosos de Sião, comparáveis ao ouro fino, como são agora reputados. Seus sacerdotes eram mais puros que a neve, mais brancos que o leite. Eram mais corados no corpo do que rubis, seu polimento era de safira. Seus semblantes são mais escuros do que o carvão. Eles alimentam os filhos do meu povo com cinzas ao invés de pão. Ai de Sião, por causa dos pecados de seus profetas e da iniquidade de seus sacerdotes. Dai voltas às ruas de Jerusalém e procurem suas praças, diz o Senhor, se podeis encontrar um homem que faça justiça, que busque a verdade. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Ai de vós, sacerdotes, porque vós tendes transgredido. Tenham visto nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras, diz o Senhor. Meu povo transgrediu por falta de conhecimento. Portanto, eu te rejeitarei, diz o Senhor, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, tal povo, tais sacerdotes. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Ai de vós, sacerdotes! Muitos dos levitas então se viraram e deixaram-no, e foram embora murmurando. E eles, com prazer, teriam causado dano ao profeta, se não temessem a multidão, que dizia que ele falava apenas a verdade sobre eles. Mas os anciãos de Israel, que não são sacerdotes, que são da descendência de Abraão, serão salvos por Abraão, mestre, afirmou. Ou melhor, indagou um governante rico de nossa cidade, depois que o tumulto causado pela retirada dos levitas havia diminuído um pouco. O jovem profeta fitou seus olhos escuros, como dois sóis, na face do ancião e disse de forma impressionante: Não diga consigo mesmo, temos Abraão por pai,
porque eu te digo, acrescentou ele, apontando para os seixos aos seus pés, que Deus é capaz de suscitar filhos a Abraão destas pedras. É de Abraão aquele que faz justiça. Então, arrependa-te e produza frutos dignos de arrependimento. Aqui se ouviu alguns murmurando entre o grupo de fariseus e saduceus com essas palavras, quando, com reluzente olhar, virou-se para eles, como se pudesse ler seus pensamentos, ele clamou: Raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? O dia vem quando aquele que há de vir se assentará como um purificador junto à sua fornalha. Produza, portanto, frutos dignos de arrependimento. Lavai vossos corações da maldade, para que possam ser salvos. E vós, filhas de Judá, arrependam-se do vão pensamento que está em vós, clamou ele, dirigindo-se a muitas mulheres com roupas ricas e cabelos trançados. Cingi-vos de panos de saco, lamentai e chorai, lancem fora essas abominações da minha vista e temam ao Senhor. Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com pintura, debalde te farias bela. Porque eu ouvi a voz das filhas de Sião lamentando-se e estendendo as mãos no dia em que foram assoladas e desprezadas por suas iniquidades. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ouve, ó Israel, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ouve a mensagem do Altíssimo, porque o dia virá, quando Jeová uma vez mais visitará a terra e falará face a face com suas criaturas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Estabelecerei sobre eles pastores que os apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhum deles faltará. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E este será o nome com que o chamarão, o Senhor, justiça nossa. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para pregoar o ano aceitável de sua vinda. Ele me colocou por sentinela sobre teus muros, ó Israel, e eu não posso me calar nem de dia nem de noite, nem ficar em silêncio, nem procurar descanso até que ele venha, aquele que me enviou à frente como seu mensageiro. Como posso conter minha mensagem de gozo? Como não falarei de sua fama? Seus filhos virão de longe e suas filhas se criarão ao seu lado. Os povos das nações virão como nuvens e como as pombas às suas janelas para contemplarem, se dobrarem e adorá-lo. As ilhas aguardarão a sua doutrina e os reis ministrarão a ele e até ao Santo de Israel. Diz ele: Eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Dizei à filha de Sião: Eis que a tua salvação vem, e com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá.
Mantende o juízo e fazei justiça, e prepara-lhe um coração contrido para oferecer a ele quando o contemplardes. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Tudo isto foi falado com um entusiasmo e fogo que fez todo o coração saltar. Tal era, disse João, o extraordinário estilo da pregação deste poderoso profeta. E para aqueles que liam os livros dos profetas, cada palavra brilhava com o brilho do sol. Imaginei que só tinha que olhar ao redor para contemplar o Messias. A imensa multidão ficou temerosa e em silêncio quando ele parou. Eu o fitei com reverência adoradora. Meu coração encheu-se com gozo santo, porque agora eu cria e sabia que Deus tinha se lembrado de Sião e estava prestes a mostrar suas maravilhas mais notáveis na terra como nunca foi testemunhado. Saindo daquela elevação, ele disse, e pensei que ele tivesse fixado seus olhos em mim. Vós que desejais ser batizados para a remissão dos pecados, que vossos corações possam ser limpos para a visitação daquele santo de Deus, segue-me à margem do rio. Milhares obedeceram e eu fui um dos primeiros. Eu tremia todo com doce prazer quando ele me tomou pela mão e perguntou se eu cria naquele que estava por vir e prepararia o caminho para sua morada em meu coração ao ser batizado, o que também seria um sinal e uma garantia que quando eu visse Siló se levantando, eu o reconheceria. Não menos que 1000 pessoas foram batizadas por ele naquele dia no Jordão, confessando seus pecados e esperanças de perdão através do nome do desconhecido que logo viria. Entre estes havia fariseus e saduceus, governantes e advogados, e um soldado romano de cabeça grisalha. José de Arimateia não foi batizado, dizendo que gostaria de examinar completamente o assunto extraordinário antes que pudesse crer. Depois do batismo, todos se dispersaram em grupos e o profeta retornou ao deserto até o frescor da noite, onde sua refeição era gafanhoto e mel silvestre do deserto. Quando reapareceu, ele falou novamente a uma multidão maior. Neste segundo sermão, ele explicou de forma mais clara e a aplicação da brilhante série de profecias que ele havia proclamado na manhã sobre o Messias. E assim fui capaz de discernir mais claramente o verdadeiro caráter do esperado Messias do que antes. Com esta observação dele, querido pai, encerro minha longa carta.
Não farei comentários, somente direi que minhas expectativas estão ativamente despertadas e que estou olhando com milhares de outros para o próximo advento do Messias. Sua filha, Adina.